Ezequiel capítulo 47, amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse, e depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, água que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Pai, em nome de Jesus, aqui está o texto bíblico, a palavra é tua, e eu preciso que o Senhor fale, Pai querido, conosco nesses restantes de minutos, ó Pai, a qual estaremos depois dobrando o joelho, já para entrar no próximo ano. Em nome de Jesus, nos abençoa, revela a tua palavra e nos ensina para a glória do teu nome. Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos findando o ano de 2035 para o ano de 2026. Amém? Por que você riu? Porque para mim foi 10 anos em um ano só. Eu acho que eu vivi 10 anos Eu acho que foi. Eu fui de Jerusalém até próximo do inferno, nas provas. É uma realidade. Esse ano nós passamos por muitas guerras. Eu falo de mim e da minha casa. Muitos desafios, muitas lutas, muitos embates, muitas dificuldades. Eu, como pai, empresário, pastor, líder, eu passei uma das maiores pressões que já tive em minha vida, em toda a minha vida. Pressão de decisões, pressão. E o diabo é tão sujo que ele trabalha na culpabilidade. Ele quer provar que somos culpados pelos problemas dos outros. O diabo é sujo. Pressão, as pessoas às vezes não entendem o que é ter a responsabilidade sobre os ombros. E eu dizer para os irmãos, eu quero falar nesses últimos minutos sobre o Espírito Santo. Ele pegou na minha mão.
ajudou. De você chegar até a ponto de querer pensar em parar tudo. Porque, irmão, cada momento que a gente vive na vida é um desafio. Eu não entendia, e Deus me revelou hoje no quarto, qual eu estava ali meditando nessa palavra, o porquê foi tão silêncio no momento de tanta tempestade. Os irmãos perceberam que Deus pouco falava comigo? Pregar quando não queria, orar quando não queria, adorar quando não queria. Estou falando de um homem ser humano, não de aquele que às vezes as pessoas entendem que é especial. Não tem especial na presença de Deus. Deus me fez entender que a guerra era com principatos, demônios que não se manifestam, demônios que trabalham na influência. Cada degrau de crescimento espiritual que a gente tem, nós temos uma guerra diferente. E isso o físico não entende, a psicologia não entende, a ciência não entende, e nem nós, como ser humano, não entendemos. E é o meu testemunho. Eu não sei como é que eu consegui. Porque não é força, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É pelo meu espírito. E o diabo, quando ele investe para derrubar alguém, nós precisamos ser verdadeiro naquilo que Deus tem na nossa vida. Porque se for supérfluo, quando a prova vir, estou falando prova, irmão, não estou falando dificuldadezinha, não, prova, guerra espiritual, aí revela quem é quem. Graças a Deus por você estar aqui hoje. Muitos não conseguiram chegar. Muitos não vão estar aqui. Alguns desviaram, ou esteve o ano inteiro e se revelou no final. Não é fácil você levar uma chamada sobre os teus ombros. Não é fácil. O status é muito bom, né? Deus me deu a oportunidade de realizar um sonho esse ano, mas o inimigo cobrou a alegria desses 10 dias desse sonho com juros e correção monetária. Mas graças a Deus que pelo sangue de Jesus nos dá a vitória. Nos dá a vitória. Deus é fiel. Muitas vezes a gente está entre a cruz e a espada, como diz aí fora o jargão, uma força de expressão na fala, onde a gente está, como o pastor Ederson brincou um dia, no vale da decisão, onde você tem a possibilidade de continuar ou dizer, não preciso continuar. E todo o mundo dizendo, você não precisa continuar. Você não precisa. Você não precisa. Mas entender que Jesus morreu na cruz, escreveu o nosso nome no livro da vida, colocou um selo sobre nós e disse, vai.
entender isso é muito maior do que olhar pelas possibilidades e dizer: eu vou parar. Deus, Ele sabe em quem investe. Deus, Ele sabe quem Ele chamou. Deus sabe. E a Bíblia diz que o verdadeiro ouro, ele é provado no fogo. Ele é provado no fogo. E muitas vezes você vê um irmão, uma irmã, que às vezes não é de expor muito a sua vida, ou gosta de expor o que está bom, o que está legal, mas não expor o que está acontecendo de ruim, de guerra, de dificuldade. Quando você vê pessoas assim, você não entende o dia, o momento, é muito fácil julgar. E você passar por julgamento daquilo que você não é, daquilo que você não fez, daquilo que você não tem nem vontade de fazer. É muito difícil. Então, esse ano para mim foi 10 anos em um. O que você pensar, eu passei. O que você pensar. Mas se você sabe quando um soldado vai para condecoração após uma guerra, com algumas hematomas, faltando algum membro do corpo, com alguns traumas no corpo, e ele está ali não para receber uma medalha, mas está ali para dizer: eu estou aqui, eu venci. Alguns de nós estamos assim hoje, o poder dizer: eu estou aqui. Poderia não estar, mas eu estou. E o capítulo e versículo que eu li fala de Ezequiel, e Ezequiel teve uma visão, e nesta visão Ezequiel viu sair do templo água, e ele não entendia porque a água saía. Então saiu creio que um anjo, e foi medindo. E conforme o anjo media, ele levava Ezequiel. Ezequiel disse: a água começou a se tornar um rio. E ele foi me levando. E a água deu ao tornozelo. E ele foi e mediu mais 500 metros. E a água deu no joelho. Ele foi e mediu mais 500 metros. A água deu na cintura. Da cintura para cima. E ele mediu mais 500 metros. Totalizando 2 quilômetros de água. E eu já não podia ficar com os pés no chão. Só poderia ficar a nado. Então, ele me trouxe de novo à margem. E falou comigo: essas águas são vivas. E ela dá vida. E ela jorra do templo. E essas águas vai descer até o Mar Morto. E essas águas dará vida. Dará vida onde passar. Aleluia. E Deus me faz lembrar de quando Jesus, sentado à beira do poço, esperava uma mulher para ir buscar água.
E a mulher disse para ele: tu não pode me dar água, tu não tem o balde, tu não tem como pegar água. Jesus olhou para ela e disse: mulher, se eu te der da água que eu tenho, tu serás rios de água viva a jorrar. O que Deus quer dizer para mim e para você através dessa palavra? Que Ele não nos quer pelo tornozelo, pelo joelho, pela cintura. Ele quer que nós mergulhamos em sua presença. Ele quer que nós nadamos, vivemos, jorramos da água do seu Espírito. Ele quer que de nós flua água viva para sarar aquilo que está morto em alguém. Ele quer que sejamos uma fonte a jorrar. E que assim como Ele nos dá vida, através de nós, Ele fará viver muitos que estão mortos, muitos que não têm força, muitos que não podem, muitos que não conseguem. Aleluia, glória a Deus. Deus disse a meu coração, no ano onde o homem buscará sucesso, no ano onde o homem buscará reconhecimento, no ano onde o homem buscará posição, você e a igreja que eu coloquei em tua responsabilidade, vai buscar profundidade na minha presença, vai buscar renovo, vai buscar vida, vai buscar entrega do meu Espírito Santo. Deus disse no meu coração, esse ano de 2026 será o ano da plenitude do Espírito Santo de Deus na vida daquele que quiser, na vida daquele que pagar o preço, na vida daquele que se entregar, na vida daquele que entrar na presença do Senhor. Deus está dizendo a mim e a você, que o homem talvez não vai te reconhecer, mas Deus vai te reconhecer e considerar os momentos que você estiver na presença dEle. Deus disse a meu coração, pastores, que esse é o ano do derramar da unção dEle na vida de homens e mulheres que se entregar na presença dEle. Ainda que o mundo viverá morte, ainda que o mundo viverá decadência, a igreja de Jesus viverá outro nível espiritual na presença dEle. Ai, camantarabalabasai. Deus disse ao meu coração, ainda que o inimigo toque na vida financeira, ainda que ele toque na saúde em algum outro lugar, a vida espiritual estará firme e forte na presença do Senhor. Deus quer que você mergulhe no rio da vida. Deus não quer que você troca a tua vida espiritual pela material, ou por momentos de prazer, ou por momentos talvez que você escolheu, aleluia, para alimentar os seus desejos humanos, psicológicos, a sua carne. O Senhor disse que esse ano, aquele que acessar a sua vontade, vai ter experiências espirituais como nunca
teve na sua vida. Deus disse ao meu coração, aleluia, e a minha alma neste dia, que nós como igreja de Jesus, precisamos mergulhar na sua presença. Observa que aquele que mediu, aleluia, côvados, aqui quer dizer 500 metros, ele mediu e levou ao tornozelo, e Deus não ficou satisfeito e diz: não quero uma vida espiritual rasa, que é supérflua, que toca aos tornozelos. Quero você mais para dentro, mais profundo. E o homem entrou para mais para dentro, aos joelhos. Tem pessoas que diz: é até aqui, tá bom, não vou me esforçar mais, não vale a pena. É gente me apontando, é gente falando de mim. Mas a Bíblia diz que o anjo mediu mais 500 metros, e a Bíblia diz que o homem foi tomado e levado a ir mais para dentro. Então veio da cintura para cima, aleluia, oh glória a Deus, porque Deus não quer que você para em um nível, aleluia, que você acha que está bom. Deus te quer mais, Deus quer relacionar contigo, Deus quer a sua presença, Ele quer que você sinta o seu espírito, não só na igreja, não só no culto pentecostal. Ele quer que seja todos os dias, todas as horas, aleluia. Então, quando o homem achou que pensou, está quase no pescoço, que bom. A Bíblia diz que o anjo mediu mais 500 metros e disse para ele: ou você mergulha, ou não tem como cumprir o propósito. Aleluia. Ou você mergulha, ou não vai estar por completo. É o ano, igreja, que nós temos que declarar que vamos ser crente de verdade, que vamos cumprir a vontade de Deus. Pastor, mas é a minha vontade. Deleita-te no teu Deus, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Aleluia. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Eu disse aqui domingo, não é você que coloca Deus no teu projeto, é você que entra no projeto de Deus e não nada feito. Cumpre o propósito de Deus, cumpre a chamada de Deus, faz o que Deus te chamou para fazer. Pastor, o que eu faço? Pastor, não estou entendendo. Deus me fez lembrar ali, aleluia, oh glória a Deus, uma passagem de Ezequias. O profeta chegou nele e disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então o homem virou para a parede e disse: Deus, eu andei em justiça na tua presença. Deus, eu fiz a tua vontade. Deus, eu fui fiel. E antes que o profeta chegasse no pátio, Deus disse ao profeta: volta, aleluia, e acrescenta a ele 15 anos mais, aleluia, oh glória a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, meu irmão? Você e eu estamos na mão de Deus. Possamos no ano que vem estar no culto da virada também, ou talvez não. Ele possa dizer para você hoje: põe a tua casa em ordem, que não vai vencer 2026, mas se Deus achar graça em seu coração
e você dizer: Senhor, eu já entendi a palavra, ano de 2026, eu vou mergulhar nas tuas promessas, no que o Senhor tem para a minha vida. Então eu quero te dizer, aleluia, oh glória, Deus vai acrescentar na tua vida tudo que Ele te prometeu, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele está dizendo para mim e para você: esse ano que está chegando pode ser o ano de você crescer, viver, andar, ver os milagres de Deus, ou pode ser o ano de você se lamentar das percas e de não ter sentido ou vivido a plenitude da presença de Deus na sua vida. Deus me chama e te chama. Está na nossa hora. Nós decidimos. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas se nós decidimos viver para Ele, com Ele, é Ele que manda, é Ele que ordena, é Ele que faz, é Ele que realiza. Deus está me chamando, está te chamando. Ou vivemos a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossa vida, ou vivemos uma vida comum como vivemos nesse ano que passou, ou vamos estar vivendo de sentimento de ego ferido, viver de sentimento de derrota, de sentimento de tristeza, ou viveremos na presença dEle e dizer: Deus, pode me levar mais, Senhor, pode me levar mais profundo na tua presença, pois eu vou viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou viver tudo que o Senhor me prometeu, eu vou viver todos os dias da minha vida, Senhor, a sua promessa. É uma decisão que vamos tomar no momento em que dobrarmos o nosso joelho, ou ficamos na margem, ou entramos até o joelho, talvez até os lombos, como diz a Bíblia, ou mergulhamos. A decisão não é minha, a decisão é tua. A minha já tomei e vou carimbar na oração. E você? Qual é a sua decisão? Jesus foi buscar Pedro na beira da praia. Enquanto Pedro indagava Jesus: o que há de acontecer com aquele Jesus? Jesus olha para ele e diz: se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa? Enquanto a ti, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, decida, Pedro, ou você está comigo, ou você está com a pesca, ou você está comigo, ou você está com a tua vida financeira, ou você está comigo, ou você está com seus projetos, ou você está comigo, ou você está com esse relacionamento fajuto que não vai te levar a lugar nenhum, ou você está comigo, ou você está com a carne, com esse pecado escondido, com essas decisões erradas aí no oculto que você toma, ou você está comigo, ou você está com a tua vida comum carnal falida. Coloque de pé em nome de Jesus.